complicado. E o principal, ele é arrogante, né? Para mim, ele só fala dele, esquece quem faz gol é o jogador. Muito, muito arrogante, pensa que o mundo gira em torno dele. Então vamos lá, né, gente? Hoje só tem a apresentação de vocês, né? E então a Yasmin, que está aqui, perguntou o que a gente vai fazer. Eu estava esperando a apresentação do grupo de hoje, e já para lançar as notas da primeira lá direitinho, e as notas de segunda VA, a gente lança elas, mas a gente vai lançar essas notas de segunda VA na hora que abriu na hora que abriu assim, a aba para nós aqui no professor, a partir do dia 29, né? Que é dia 29 nós teremos as nossas provas. E aí estou aqui com a página aberta e não está aberta ainda, né? Só vai abrir no dia 29, não tem jeito. Aí a gente lança de segunda VA. Mas até quarta-feira eu lanço as notas todas de vocês. Ok? E então nós vamos ter a apresentação do trabalho aqui hoje. Jamais torcerei, viu, Ana Carolina, por São Paulo, não tem jeito. E aí, Ana Carolina, você pode ficar toda à vontade e o tempo que você tiver aqui, 20 minutos, para apresentar o trabalho seu. Seu, do Cauê, tadinho dele, e a Arlete, né? Vocês vão apresentar o caso do explorador das cavernas, ok? Terão 20 minutos, poderão ficar à vontade aí para falar, tá ok? Vou fechar a câmera minha aqui e deixar vocês à vontade. Estão prontos para começar? Cauê, Ana Carolina, Arlete? Bora, professor, vamos embora. Então vamos lá. Quem vai começar? Eu vou fechar minha câmera aqui. Ok, Arlete. Boa noite. Eu irei começar a apresentação do nosso livro, que é o caso dos exploradores de cavernas. E eu vou iniciar falando um pouco sobre o autor, né? Que é o Lanfeur, que fala. Esse livro eu achei muito interessante e eu já tinha lido ele, só porque numa outra versão, professor. Teve algumas partes que é bem diferentes do livro que o senhor passou. E achei interessante essa outra visão. O Folha ele estudou economia e direito, e ele também atuou como professor de teoria do direito, inicialmente na Faculdade de Direito de Oregon. Depois, a partir de 1940, na Faculdade de Direito, na Universidade de Harvard, onde trabalhou até 1972. Ele publicou estudos de direito civil, filosofia e teoria do direito. A sua fama mesmo foi no ensaio, né, intitulado Caso dos Exploradores de Cavernas, que é o nosso livro. Esse trabalho, esse livro, ele foi publicado em 1949 como material didático para introduzir a conflitos jurídicos e foi lido e comentado por estudantes e professores de direito em todo o mundo. E ele também foi traduzido para vários idiomas. Bem, o nosso livro, Caso dos Exploradores de Cavernas, publicado em 1949, como já disse, pelo Long, ele é mais do que apenas ser uma forma literária de representação de complexidade do direito, ou de variedade de interpretações que o mesmo caso pode ocasionar, pois esse é um dos maiores motivos para ela ser recordada. A obra, através das decisões de vários ministros acerca de um caso concreto, considerado um hard case, resgata as escolas do pensamento jurídico diferentes conceitos sobre o que é o direito e, principalmente, uma grande denúncia daquilo que o direito não deve ser. Agora eu passo a minha palavra para a Arlete, que ela vai estar falando sobre o desenvolvimento do livro e depois o Cauê ele vai estar falando sobre uma parte do desenvolvimento e concluindo. Boa noite a todos, colegas, professor. Aqui a respeito do livro, né, do caso dos exploradores, a história se passa no caso desses exploradores que eles ficaram presos, né, em uma caverna e ficaram mais de 20 dias. E teve uma equipe de resgate que tentou resgatar eles e durante esse período de 20 dias, cerca de 10 desses pessoais que
tentaram resgatar, faleceram, foram soterrados. E nesse período, foi passando o tempo, eles, né, foram ficando com fome, que não tinham comida nem nada. Eles viram que não tinha outra alternativa, estou bem resumindo aqui a história, outra alternativa a não ser, né, comerem um deles, né? Então, eles fizeram um jogo de dados e quem tentaram a sorte, e um deles, né, foram escolhidos para ser sacrificado e servir de alimento para os colegas. Ocorre que mais de 30 dias depois, eles conseguiram ser libertos. E eles acabaram sendo presos por causa disso. E eles foram condenados. E alguns juízes da época foram votar, né, para dar continuidade. E, assim, o primeiro juiz que deu voto, ele, deixa eu pegar aqui o nome dele, aqui, Trampin, ele condenou todos à morte. Só que aí veio o segundo ministro, Foster, e ele disse que não, ele não concordava, que eles tinham o direito de viver e que eles poderiam ser livres, até porque ele, no direito, né, ele até argumentou que os acusados estariam sobre a lei da natureza, porque onde eles estavam não tinha recursos de alimento, né, eles não tinham que comer, não tinham nada. E ali ele viu que não tinha esse problema e que eles estariam livres, porque, né, ou eles faziam isso ou todos morreriam. Já o terceiro, o voto, né, que foi do juiz Tente, ele afirma que eles seriam inadequados, ele não concordava também, ele abordava algumas problemáticas em considerar que os réus estavam sobre a pena da natureza, né, como quando isso ocorreu, ou com que autoridades juízes, poderiam julgar o caso sem terem domínio da legislação da natureza, né, então ficou esse impasse. E agora eu passo, né, para a palavra para o colega Cauê, que ele vai terminar. Obrigada. Boa noite a todos aí. Então, eu vou falar um pouco sobre o ministro Kim, o ministro Randy Júnior, e vou estar concluindo aí. Bom, o ministro Kim, ele fez duras críticas ao ministro Foster, né? Porque ele fala que não seria de ofício discutir se a atitude dos canibalistas foi boa ou ruim. Ele sustentou que sua opinião pessoal e a de que os réus já haviam sofrido demais deveriam ser perdoados. Mas, ao julgar ao caso, em respeito à legislação, condenou-se sua fundamentação. Mais ou menos nos mesmos termos do ministro, que também é discutível. O ministro Randy Júnior foi quem deu o último voto, que assumidamente decidiu conforme a imprensa e a população gostaria. Ele absolveu os réus e reformou a sentença de primeira instância. Também magistrado da Voz das Ruas apresentou estatísticas de opinião da comunidade. E a conclusão é que o direito é mesmo feito de linguagem, possibilita várias interpretações, mas não significa que essas interpretações estejam corretas. E o fato é o positivismo jurídico e o justnaturalismo significa dizer que não se pode interpretar a lei em sua literalidade, o que são princípios e precedentes, o que é direito, o que ele deve ser, como as meu Deus, essa palavra aqui é difícil. Hermenêutica enxergaria essas questões. Todas elas são muito atuais e podem ser identificadas nas cortes dos países. E é isso aí, pessoal. Por hoje é só.
professor gostou tanto que dormiu na minha parte. Acorda aí, professor. Acho que ele está pesquisando quanto que é para ir lá ver o jogo lá no Uruguai. Ou então, Pode ser também. Não, é porque eu estou até comentando ele aqui. Eu fechei aqui a, a câmera e fechei aqui o negócio. Não está dormindo, não. Mas foi ótimo o que vocês estão falando. E eu estou conversando sozinho aqui, porque... Ai, ai. Eu estou conversando sozinho aqui e estou falando. Falei, gente do céu. Bom, o que a Arlete falou, né? Este livro, O Caso do Explorador de Caverna, o autor, ele baseou-se, inclusive, em casos reais, como foi citado aí por ela há pouco instante, né? Dois casos reais que aconteceram de naufrágio e canibalismo, seguido de canibalismo, né? Onde os náufragos sobreviventes comeram pessoas, né? Mortas, no caso. E é o mesmo caso dos exploradores de caverna, né? Contado aí na história para vocês, que vocês contaram aí para nós, que foram explorar a caverna sofreu um deslizamento, as pessoas ficaram ali presas ali, e diante da dificuldade do resgate, o que aconteceu? Eles fizeram um sorteio e resolveram matar uma pessoa e ali comer a carne daquela pessoa para sobreviverem até que o resgate chegasse, né? Então eles fizeram isso baseado, procurando a sobrevivência deles mesmos bom, a história vocês já contaram aí. Agora, a questão aí é a questão do direito natural e do direito positivo, e do estado de natureza também, né? Estado de natureza vocês estudaram em ciência política, nas teorias contratualistas, o ponto comum em todo contratualismo, de qualquer autor contratualista, que fala do estado de natureza, que era caracterizado por um estado de ausência de leis positivadas, de regras positivadas, né? E, segundo o que a Arlete falou aí mesmo, nós não tínhamos leis positivadas. E, segundo o julgamento dos juízes, né, de um dos juízes que falou sobre a decisão, sobre o voto da decisão, no estado de natureza, aqueles 4 remanescentes, aqueles 4 que foram salvos, eles deveriam ser julgados à luz daquela situação. E essa é uma realidade que a gente tem que se levar em consideração. No que diz respeito aí ao direito natural, se vocês ainda não estudaram, vão estudar já neste semestre agora. Mas eu acho que já estão estudando, né? Direito natural e direito positivo, professor Hermes, filosofia se estuda muito isso. E lá, a característica do direito natural é um conjunto. Enquanto que o direito positivo, ele é um direito que é criado pelo próprio Estado. E segundo a teoria pura de Hans Kelsen, esse direito positivo é um direito melhor e superior. Na prática, há uma discussão muito grande a respeito de qual direito é melhor ou superior. Na verdade, essa não deveria ser nem a discussão, porque, segundo os filósofos doutrinadores contemporâneos, a ideia é que o direito natural oferece o subsídio necessário para aí a criação do próprio direito positivado. E dentro dessa dinâmica, dentro desse posicionamento, é que tinha que se levar em consideração essa relação entre direito natural e direito positivado, né? O direito positivado, ele não dá valor a princípios e valores, não dá ênfase nos princípios e valores,
tá? O que vale é o que está escrito, o que vale é o que está colocado na lei. Neste caso aí, a pessoa, como os 4 mataram o companheiro e comeram a carne dele, então eles cometeram alguns crimes, né? Tiraram a vida de uma pessoa, além de comer e fazerem o próprio canibalismo. São 2 crimes. E então, segundo as leis positivadas, eles tinham que cumprir isso daí, tinham que fazer o quê? Eles teriam que pagar, sofrer as consequências, penas e sanções. No caso, prisão perpétua ou pena de morte, né? Por causa disso. Por quê? Porque o julgamento, segundo a ideia do direito positivo, que deveria ser focado exclusivamente dentro do conjunto de leis positivadas e criadas dentro do Estado. E, bom, e a discussão que traz à tona aqui é justamente essa. Por que que deveria se fazer única e exclusivamente isso? Pois existia uma outra forma de encarar o direito sobre outro prisma, outra dimensão, que era o do próprio direito natural. Então, esse livro é uma reflexão que faz uma análise muito positiva desse debate aí, da forma de se conhecer o direito, da epistemologia do direito, que nós chamamos assim. Então, é um livro que foi escrito, o autor escreveu isso para fazer literalmente um debate dentro das escolas de direito para fazer as análises sobre essas questões. Então, é um livro que, por isso, que continua bem atual, né? Foi um livro que foi escrito já há mais de 100 anos, praticamente, quase 100 anos, e, não, exagero, né? Ele é um livro que foi criado já há, o quê? Há mais de 60 anos, seguramente, eu não tenho uma data certa, mas mais de 60 anos e está muito atual esse debate. E a intenção é esse, né? A intenção é essa mesmo, de levar vocês a lerem sobre esses assuntos. A Ana Carolina falou aí que leu esse livro e que leu ele sobre, assim, com outra linguagem, com outro ponto de vista. E é por isso que a gente faz isso nesses estudos do projeto integrador, procurando vocês fazerem essas leituras assim, porque vocês confrontam com outros pontos de vista e outra forma de entender ou enxergar este debate. E aí ela diz que isso foi um ponto positivo aí nessa leitura que ela teve aí agora, né? Então, ótimo, parabéns para vocês. Eu li o resumo de vocês, né? O resumo foi muito bom. Estou com o resumo que a Arlete nos enviou. Acho que todos vocês me enviaram, né? Deixa eu ver aqui quem que mandou aqui para mim. Foi a Ana Carolina. Foi a Ana que mandou. Porque tem muitas Anas, mas foi a Ana que, não foi a Arlete, não. Então, tá aqui comigo, tá ótimo. E então, de parabéns, ok? Aí eu agradeço a participação. E agora só me está faltando um grupo, a partir de semana que vem, para apresentar, 2 grupos, né? Para apresentar os outros trabalhos, né? E aí a gente vai estar liberado aí do projeto integrador, tá bom? Yasmin está aqui, nós vamos lançar as notas quarta-feira, tá, Yasmin? Você pode olhar lá que vai estar lançada as notas de vocês da primeira VA. A segunda VA vai ser na segunda, quando abrir aí, a partir do dia 29, tá ok? Então tá beleza. Eu que agradeço aí a participação de todos vocês, tá bom? Eu já registrei aqui a presença de todos, tá? Do Cristiano, da Isabela, da Arlete, da Ana Carolina, Cleiton 1, Cleiton 2, né? Do Cristiano, da Isabela, Cauê, Sofredor, Tadinho, Vandir, né? Vamos ver o que vai dar, né, Vandir? Da Luana Pereira, Luana Cássia, Marcela e Yasmin Suelen, ok? Então, muito obrigado a todos aí, tá joia? Interrompendo aqui a gravação, amanhã a gente coloca lá a gravação de vocês. Um abraço para todos, tá?
Até mais.